Muito bem, dita essas coisas, eu quero agora compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Convido para que abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 11, destacando versos 11 e 12. Nós estamos pregando uma série de mensagens, Combate o Bom Combate. Na verdade, hoje estamos encerrando esta série e vamos encerrar observando as recomendações que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, para que continue o ministério que foi iniciado por Paulo e que precisa de muita dedicação, muita coragem, muita firmeza e muita convicção de como que se deve viver a vida cristã, principalmente no ministério que está desempenhado. Eu já tenho dito desde o início que é uma palavra direcionada para Timóteo, pastor Timóteo, mas que temos feito aplicação desta palavra para a vida da igreja como um todo. Então, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 11 até o verso 16, e vamos destacar os versos 11 e 12. Você pode ficar em pé mais uma vez para acompanhar a leitura desse texto? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós observamos o apóstolo Paulo encorajando Timóteo a viver uma vida íntegra, uma vida digna do Senhor, combatendo as lutas, as dificuldades que enfrentaria, obviamente, no ministério que desempenharia seguindo o ministério do apóstolo Paulo. Nós precisamos já admitir logo de início que a vida cristã não é uma jornada fácil. Nós enfrentamos lutas em todas as experiências da vida cristã, lutas as mais variadas possíveis, as mais diferentes dependendo de família para família, de igreja para igreja. O fato é que neste mundo nós enfrentamos lutas, neste mundo passamos por aflições. Obviamente o apóstolo Paulo reconhecia que Timóteo também, como um homem natural, comum a todos os outros homens, como ele era, como Timóteo era, sabia que Timóteo poderia correr o risco de ser tentado em algumas áreas, de desistir do ministério, de não se importar com as heresias que eram trazidas para dentro da igreja por meio dos falsos profetas, deixar de tratar os problemas que aconteciam dentro da igreja, se enfraquecer na fé. Por isso que ele encoraja Timóteo dizendo: combate o bom combate. Combater o bom combate exige disposição, exige preparo, exige uma consciência clara de quem são os nossos adversários, de quem são os nossos inimigos. E, obviamente, é importante enfatizar que a luta que nós enfrentamos é uma luta que vai além da nossa percepção natural. Ela é desenvolvida, ela é encarada no âmbito espiritual. Escrevendo aos Efésios, Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades deste mundo tenebroso. O apóstolo Paulo recomenda, então,
as palavras a Timóteo, dizendo logo iniciando o texto logo com o pronome tu, ou seja, tu, Timóteo. É o texto que nós fazemos, a palavra que nós aplicamos a toda a igreja, tu, igreja. Porque é um texto direcionado a Paulo que serve para nós. Obviamente serve para aqueles também que estão envolvidos no ministério. Ó homem de Deus, foge destas coisas. Paulo, então, encoraja Timóteo, se direciona a Timóteo, se endereça a Timóteo conscientemente, ele faz referência a ele. Quando menciona o pronome tu, ele está dizendo, olha, mais ou menos assim, preste atenção aqui, Timóteo, quero falar com você, uma palavra específica para você. Você já observou que muitas vezes ouvimos palavras gerais, em que a igreja como um todo ouve, mas parece que tem palavras que são ditas para nós, como se Deus puxasse a nossa orelha assim, olha, eu quero falar com você agora. E Paulo chama a atenção de Timóteo, olha, não deixe de perceber o que eu tenho para te dizer. Eu quero te dar um recado, uma recomendação. Eu quero passar para você algumas instruções. E olha só, e ele exorta Timóteo a não se deixar levar pela correnteza de um mundo moderno, pelas ações de um mundo contemporâneo com uma cultura completamente diferente dos princípios que a palavra de Deus nos conduz, nos dirige e nos ensina. E é interessante porque normalmente quando ouvimos uma palavra que tem um tom exortativo, a impressão que está sendo ruim para nós. Mas é para o bem de Timóteo, é para o bem da igreja. É uma palavra que prepara, que protege, que conduz de maneira eficaz no desempenho do ministério que está envolvido. Ele não podia se deixar levar pelo costume de um tempo, ou de uma cultura, ou de uma época. Ele não podia deixar-se levar pelas opiniões contrárias àquilo que estava sendo pregado como sendo o Evangelho de Cristo, contra a palavra de Deus, porque em todo o tempo, queridos, em toda a história, sempre levanta pessoas, ou levanta organizações que se colocam contra os princípios que a palavra de Deus nos ensina. Se coloca contra a doutrina de Deus, se coloca contra o povo de Deus. Atribui ao povo de Deus uma característica como se estivesse alienada do mundo, e de uma certa forma nós estamos mesmo na contramão do mundo. E Paulo aqui está encorajando Timóteo, olha, não se deixe vencer, não volte atrás, não se iniba diante dessas circunstâncias. Timóteo era um homem de Deus, obviamente os seus valores, a sua maneira de viver, o seu comportamento era coerente com as Escrituras, mas Paulo lhe dá alguns conselhos. Sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, nos aconselhando, nos exortando, ela pode ter dois objetivos principais. Talvez corretivo, nos corrigindo de males que nós porventura estejamos cometendo, ou nos prevenindo para que nós não caiamos nesses males, nessas tentações ou nesses erros. E aí, então, nós vamos observar quais foram as instruções que Paulo deu a Timóteo, com base no texto que nós lemos. A primeira coisa que Paulo adverte a Timóteo é ter uma vida eticamente coerente, ter uma vida comportamentalmente de maneira tal que reflita os princípios que ele prega, os princípios que ele ensina. É assim que a igreja deve viver. Quando nós observamos o texto, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Obviamente, o contexto são coisas que evidenciam práticas que ferem os princípios de Deus, que estão contrários à palavra de Deus, quer seja pelos apóstolos, quer seja pelos inimigos do Evangelho, ou quer seja por aqueles que estavam se esfriando na fé. Paulo está dizendo, foge destas coisas, foge de tudo isso, corra, fugir não nos dá a impressão de caminhar lentamente, nos dá a impressão de correr apressadamente, em lado oposto daquilo que lhe está pressionando, tentando. Nós temos que correr do pecado e corrermos para Jesus. Essa deve ser a nossa direção,
E Paulo diz aqui para Timóteo: foge dessas coisas. Foge de tudo que lhe atrapalha a caminhada cristã. Foge da avareza, foge da promiscuidade, foge das heresias, foge das coisas que não são condizentes com a vida cristã. Obviamente tem uma posição negativa e a outra positiva, porque ele diz no mesmo texto: antes, ou seja, ao invés de viver com base nestas coisas pecaminosas, tem um outro estilo de vida para se viver. Antes, segue a justiça, a piedade, o amor, a constância e a mansidão. Nós estamos correndo do pecado e para o Senhor. E precisamos ser bons corredores. Quando Paulo enfatiza na primeira carta a Timóteo o bom combate da fé, ele está certamente pressupondo que nós vamos precisar correr muitas vezes. O que, lamentavelmente, nós observamos na nossa avaliação ou percepção geral é que muitas pessoas correm para o pecado. Porque, de fato, querido, as coisas erradas não precisam ir muito longe para serem observadas. Elas estão presentes diante de nós. Sempre que nós quisermos corrermos de Deus, sempre o diabo vai preparar um cavalo para nós montarmos. Sempre. Vai ter arriado um cavalo para você fugir de Deus. O problema é que chega uma hora que ele pede para substituir e diz: olha, agora é eu que vou montar. Nós precisamos fugir das coisas pecaminosas e praticar as coisas que são coerentes com a vida cristã. Nós olhamos esses textos, todos eles, essas palavras, todas elas, olha, justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão, não são coisas que deveriam ser observadas no comportamento cristão? E você já observou, sempre quando você se esforça para praticar estas coisas, você é provado nelas. E muitas vezes nós caímos por não vigiarmos. Mas são coisas que deveriam fazer parte da vida cristã. Não é você escolher uma dessas virtudes, mas é observar todas elas e dizer: olha, é assim que eu quero viver. E sem nenhum tom, obviamente, de arrogância, de presunção, mas de submissão e humildade. Dizer: Senhor, eu quero viver assim, para que em minha vida o nome do Senhor seja glorificado. Porque a razão pela qual nós procuramos viver a vida cristã coerente com as Escrituras, não é para que se projete o ser humano, nós mesmos, mas é para que se projete a glória de Deus através de nós. As pessoas precisam observar em você que você é um homem de Deus, não é isso que Paulo fala a Timóteo? Tu, pois, ó, homem de Deus. Cada um de nós é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e Deus está falando para nós: olha, fujamos do pecado e pratiquemos as virtudes que são coerentes com a vida cristã. E aí estão todas elas: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Não faríamos melhor se fugíssemos do mal e corrêssemos para a justiça, ao invés de viver uma vida semelhante ao padrão que o mundo estabelece, meus queridos? As coisas não seriam muito melhores? Uma das coisas que muitas vezes nós percebemos no meio cristão é passividade, é indiferença. Não importa muito a maneira que vive. Desde que se professe a fé, vá à igreja domingo e pratique os seus atos religiosos, está tudo bem. Mas a passividade, ela interrompe o progresso de santidade. A vida cristã precisa ser santificada. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E Deus nos chama à santificação. Nós precisamos correr do pecado e praticar as virtudes que são nos ensinadas pelas Escrituras e são coerentes com a vida cristã. Então, esta é a primeira recomendação de Paulo a Timóteo, para que ele tenha uma vida ética equilibrada. Todos os dias. Não só no domingo, mas todos os dias.
E não meça esforços para viver de tal forma que se identifique na sua vida que, de fato, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? Vamos para o segundo ponto. Qual a outra recomendação aqui que Paulo dá a Timóteo? É uma recomendação para que guarde a doutrina. Uma recomendação de vida ética e uma recomendação para uma vida equilibrada doutrinariamente. Olha aqui o verso 2, na primeira frase do verso 12 diz: combate o bom combate da fé. Em outras palavras, não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão das Escrituras. Não negocie as coisas que você aprendeu. Não negocie os valores que a Bíblia nos ensina. Não negocie a palavra do Senhor. Não abra mão dos princípios que trazem vida para você, para praticar as coisas que trazem morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminho de morte, não é isso que a Bíblia nos ensina em Provérbios? E aqui Paulo está recomendando a Timóteo: combate o bom combate. De novo enfatizando o esforço, a consciência, a intencionalidade do nosso esforço. Olha, eu estou em uma batalha, usando as armas que Deus proporcionou para nós, a oração, a leitura das Escrituras. E olha quão importante é você guardar os princípios da palavra de Deus. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Na palavra do Senhor nós temos que meditar de dia e de noite, diz as Escrituras. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É a palavra que nos dirige, é a palavra que nos ensina. Erroneamente, muitos interpretam o termo doutrina se referindo a usos e costumes. Mas nós queremos enfatizar aqui e deixar você consciente de que quando citarmos o termo doutrina, nós estamos falando dos ensinamentos das Escrituras, da palavra de Deus. Aquilo que nós aprendemos como norteador para a nossa vida, ou como norte para a nossa vida. Paulo recomenda a Timóteo para combater o bom combate da fé. Uma vez ele creu no Senhor porque ouviu a palavra. Isso não pode ser menosprezado. É pela palavra que somos atraídos, é pela palavra que somos convencidos, é pela palavra que vemos o Senhor, a glória do Senhor, que entendemos a obra da redenção, que reconhecemos a nossa pecaminosidade, quem nós de fato somos, reconhecemos a grandeza de Deus e a obra transformadora, realizada eficazmente pelo nosso Senhor, a ponto de ir na cruz do Calvário para morrer ali por mim e por você. É pela palavra que tomamos consciência dessas coisas, é que aprendemos estas coisas. A posição de Paulo é totalmente contrária à postura do mundo de hoje que vivemos, queridos. Este mundo pós-moderno, século 21, a verdade muitas vezes é subjetivada por essa sociedade. Uma palavra absoluta, verdadeira, e nós temos ouvido muitos crentes dizendo: olha, depende, isso é relativo. A palavra de Deus não é relativa. É claro que as nossas interpretações podem ser diferentes uns dos outros, por isso que nós precisamos nos apegar à palavra, procurar conhecê-la, porque a palavra final numa discussão sempre deve ser a palavra de Deus. É ela que é a verdade. Nós precisamos guardar esta palavra em nosso coração. Paulo se refere o tempo todo àquilo que ele chama de a fé, o ensino de Deus, a verdade, o depósito, aquilo que é entesourado. São as doutrinas pelas quais, as quais Paulo ensinou a Timóteo, Timóteo aprendeu, são por essas doutrinas que ele devia lutar. Você já observou que a gente luta por tantas coisas que não tem muito significado para a vida cristã? E as coisas que de fato são significativas, importantes para a vida cristã, nós entramos numa atitude de passividade e não nos importamos muito com essas coisas? Ou deixamos de agir contrário àqueles que se levantam contra a palavra de Deus?
Você observa que hoje é muito comum pessoas transitarem de igreja para igreja, não importando muito as teologias que são ensinadas, por uma razão simples. Porque não se volta para as Escrituras. Porque igreja certa não é uma única que existe. Existem muitas igrejas sérias e voltadas para a palavra de Deus. Mas tem igrejas mais perto da palavra do que outras. E nós precisamos observar, queridos, o que é que a palavra nos ensina. Paulo estava recomendando a Timóteo uma vida ética, equilibrada, e uma vida doutrinariamente consciente, porque ele reconhecia doutrinariamente consciente essas coisas como importantes. Ele não podia abrir mão delas. Lutar é uma atividade desagradável, mas que não pode ser evitada, porque este é o bom combate. Porque quando nós lutamos o bom combate, Deus é glorificado e a igreja é edificada. Então, queridos, 2 lições nós já tiramos para a nossa vida. Primeiro, que nós temos que ter uma vida ética coerente com a nossa fé. Segundo, que nós não podemos menosprezar as Escrituras, a palavra de Deus. Nós temos que sempre voltar para as Escrituras e para o que ela nos ensina. Mas, em terceiro lugar, o que muitas vezes, principalmente no âmbito reformado, muitos negligenciam ou talvez não desejam, almejam isso, é a necessidade de termos experiências com Deus, baseadas nas promessas de Deus. Veja bem que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, no finalzinho do verso 2, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Quando ele diz, toma posse da vida eterna, Paulo já era um cristão, já era um servo de Deus. Timóteo, Paulo chama Timóteo logo no início da passagem de homem de Deus, e aqui ele recomenda, toma posse da vida eterna. A ideia não é converta-se, Timóteo, mas é guarde aquilo que o Evangelho lhe ensina para que você experimente estas coisas com toda intensidade. Toma posse da vida eterna, viva como um cidadão dos céus neste mundo. Viva de uma maneira que reflita que de fato você sabe a que família você pertence, a que Deus você serve. Qual é a sua expectativa? Onde está a sua esperança? Paulo está enfatizando aqui para que Timóteo tome posse da vida eterna para a qual ele foi chamado. Você já observou que quando nós meditamos nas coisas, nas promessas de Deus e as coisas que serão entregues àqueles que confiam no Senhor do ponto de vista da salvação, da eternidade, isso enche o nosso coração de gozo, de alegria? Nós precisávamos buscar ter mais experiências com o Senhor. Infelizmente, muitos crentes verdadeiros, com um coração sincero diante de Deus, vivem uma vida como se não tivesse o que celebrar. Como se não houvesse razões para o para a alegria, para a paz. E o Evangelho pregado é um Evangelho que produz esperança, paz, que produz transformação a ponto de renovar dentro do coração uma alegria verdadeira. É uma alegria produzida pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, viva uma vida íntegra, não abra mão da palavra de Deus e desfrute do gozo que a vida cristã produza. E a maior lembrança que nós podemos fazer para ter gozo diante do Senhor é a tão grande salvação que Ele nos concedeu. Tome posse da vida eterna. Eu não sei porque muitos se contentam a viver uma vida restringida a este mundo. Não foi o que o apóstolo Paulo disse? Se a minha vida se limitasse apenas a esta vida, o que ele disse? Eu seria o mais infeliz de todos os homens. Mas Paulo está encorajando Timóteo, dizendo a Timóteo, olha Timóteo, é árduo, é duro, a luta é difícil, mas tem razões para você se alegrar e se contentar diante do Senhor.
Toma posse da vida eterna. Viva o Evangelho na sua intensidade. Viva as virtudes que a palavra de Deus te ensina. Viva o melhor de Deus. E olha só, o melhor de Deus não está por vir. Talvez do ponto de vista de consagração, de experiências com Deus, você pode pensar, olha, posso alcançar muitas outras coisas. Mas o melhor de Deus do ponto de vista soteriológico já aconteceu. O melhor de Deus foi a salvação que Ele providenciou para mim e para você. É a vida eterna. Por isso que Paulo recomenda a Timóteo a lembrar de uma coisa que está definitivamente já pronta. É a vida eterna que pode ser desfrutada diante do Senhor. Toma posse da vida eterna. Não que ele já não havia recebido, mas para que ele desfrutasse, ele pudesse viver de maneira tal como alguém que reconhece que de fato tem a vida eterna e devia desfrutá-la plenamente. Lembrem-se que há lutas no mundo, mas há razões maiores para nós nos alegrarmos. Lembrem-se que o combate é árduo, mas a vitória é certa. Não por causa da nossa força, mas por causa da força daquele que habita em nós. Por causa da força do Senhor. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, diz a palavra. Portanto, queridos, tenha experiências com Deus. Viva de fato uma vida doutrinária, equilibrada, conheça as Escrituras, mas que isso produza no seu coração, na sua vida, experiências dia a dia com este Deus que é vivo e que se relaciona conosco. Eu quero concluir dizendo a você que esses 3 apelos de Paulo, nos encorajando a viver uma vida eticamente equilibrada, uma vida doutrinariamente consciente e firme, e uma experiência constante com o Senhor, ele encoraja Paulo a lutar o bom combate da fé, buscando a justiça e também sendo manso, demonstrando interesse pela verdade, vivendo a vida cristã como de fato ela deve ser vivida. Que Deus faça de nós homens e mulheres de Deus, como Timóteo foi. Mas que nós, como Timóteo, ouçamos as recomendações de Deus conduzidas pelo apóstolo Paulo. Que nós possamos ter uma vida eticamente sem repreensão. Uma vida doutrinariamente firme, que não oscila. Uma vida de experiências com Deus que exalta o Senhor e que produz alegria e contentamento em nosso coração. Amém, queridos? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que a vida cristã é uma jornada que exige de nós preparo para enfrentá-la. Este preparo é exigido, mas também ele é oferecido, provido pelo Senhor mesmo, pelos meios estabelecidos pelo Senhor, que é a palavra do Senhor, que é uma vida de oração, de jejum, de dedicação ao Senhor. E à medida que nos fortalecemos, que somos alimentados por esta palavra, nós nos fortalecemos para enfrentar estas lutas do dia a dia. A ordem de Paulo para Timóteo foi enfática: combate o bom combate. Que nós tenhamos aprendido nessas mensagens pregadas aqui neste mês, que é preciso combater o bom combate. E vamos combater esse bom combate, tanto individual quanto também coletivamente. Tanto como servos do Senhor, que têm responsabilidades e funções pessoais, como uma igreja que tem uma missão a ser cumprida. Ajuda-nos a colocar em prática a palavra do Senhor na nossa vida. Obrigado, ó Deus, por esse ensino, por essa recomendação do Senhor. Que nós possamos, de fato, viver uma vida que seja eticamente respaldada pela Tua palavra. Uma vida, meu Deus, que doutrinariamente seja fiel à Tua palavra. Que nós possamos viver uma vida, ó Deus, que na experiência do dia a dia
nos coloque em nosso lugar humildemente e exalte a pessoa do Senhor Jesus. Obrigado pelo privilégio de sermos cristãos, de sermos alguém que um dia ouviu o Evangelho e atendeu à voz do Evangelho. Obrigado porque nós também declaramos a nossa fé no Senhor, ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Fortaleça-nos, ampara-nos, proteja-nos e guarda-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Ajuda-nos a lutarmos as nossas lutas. Eu sei que não é preciso muitos soldados à nossa volta para nós enfrentarmos os nossos inimigos, porque nós temos o grande general diante de nós, o Senhor dos Exércitos, e é nele que confiamos, e a Ele que entregamos os cuidados de toda a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos.